Olá, alunos da Escola Gilberto Narraz, curso de arbitragem. Meu nome é Alex dos Santos, sou instrutor, um dos coordenadores da escola. Também sou árbitro assistente do quadro nacional desde 2012 e do quadro estadual da Federação Catarinense desde 2007. Hoje daremos sequência ao curso de arbitragem no módulo 6, que vai tratar sobre os outros oficiais de arbitragem, dando sequência, como foi tratado no módulo anterior sobre o árbitro. Portanto, os outros oficiais de arbitragem têm o dever de auxiliar o árbitro durante uma partida. A decisão final sempre será do árbitro, como foi tratado na regra 5. Os outros integrantes são o quarto árbitro, o árbitro assistente reserva e 2 árbitros assistentes adicionais. Além de 2 árbitros assistentes e, recentemente introduzida na regra do jogo, a equipe de vídeo, que é composta por VAR e o AVAR. Todos esses integrantes serão definidos de acordo com o regulamento da competição. Tratando sobre os árbitros assistentes, eles devem ter o dever de indicar quando a bola sair completamente do campo de jogo, supervisionará ou indicará o reinício de jogo e seu reinício, vai indicar quando o jogador em posição de impedimento deve ser punido, solicitada uma substituição, nas cobranças de tiro de pênalti, se o goleiro se mover para a frente antes que a bola seja tocada e se a bola transpor totalmente a linha de gol, e o árbitro assistente pode entrar no campo de jogo para controlar a distância nos 9,15 metros. Uma cobrança de uma infração próxima à área, por exemplo, o árbitro assistente ele pode adentrar ao campo e sinalizar aos atletas para se afastarem um pouco do local da cobrança, que a regra do jogo estabelece que é 9,15 metros. Os sinais que o árbitro assistente deve fazer durante a partida. Eles são padronizados no livro de regras. Aqui a gente está trazendo as imagens que estão no livro de regras. Solicitada uma substituição, o árbitro assistente vai levantar a sua bandeira por sobre a cabeça e deixando o pano desfraldado, fazendo essa sinalização. Os 2 árbitros assistentes devem usar a técnica do espelho, ou seja, tanto o assistente 1, que corre próximo aos bancos, quanto o assistente 2, também deve fazer esse sinal, até que o árbitro o veja e autorize a entrada do jogador e a saída do jogador que foi indicado pela placa de substituição. Situações de falta. O árbitro assistente vai levantar a sua bandeira e chacoalhar a bandeira para um sinal claro e posteriormente indicará ao lado, o braço direito uma falta para o ataque ou com o braço esquerdo uma falta para a defesa. Lembrando que a bandeira é uma extensão do braço, então portanto nessa angulação é o ideal, não assim e nem abaixo, sempre na angulação do braço, fazendo um sinal claro para que o árbitro o veja, a indicação se é uma falta para o ataque ou para a defesa. Dando sequência, um arremesso lateral. Mesma situação, nesse caso o assistente não vai mexer a bandeira, ele faz só erguer a bandeira e indicar qual lado a bola terá, a equipe que terá sequência ao jogo. Então com o braço direito para o ataque e o braço esquerdo para a defesa. O assistente não precisa erguer a bandeira sempre, em toda situação que a bola sair. Quando é uma situação clara, o assistente pode indicar diretamente, não há problema nenhum. Quando que o assistente vai levantar a bandeira? Quando é uma situação ajustada, uma situação difícil, onde a bola transpôs a linha, mas aparentemente ela continua em campo. Então o assistente vai levantar, vai utilizar o sinal do bip, caso tenha, vai apertar o botão da bandeira, que essa caixinha vai no braço do árbitro e vai indicar para o árbitro que a bola saiu. O árbitro olhou para o assistente e o assistente vai indicar o lado para o árbitro dar sequência também a partida. Tiro de canto, o assistente não vai chegar em cima da bandeira e indicar, com tranquilidade, vai chegar próximo à bandeira e vai indicar apontando para o solo em direção à bandeira, que é um tiro de canto. O tiro de meta, o assistente vai correr até o fundo ou até a entrada da área e vai indicar com o braço esticado
na altura aqui do queixo, né, do ombro, não nem para cima nem para baixo, né? Angulação reta aqui perante ao corpo. E as situações de impedimento, que são 3 sinalizações diferentes, né? O assistente vai sempre, nesse caso, levantar a bandeira, vai comunicar o árbitro e posteriormente vai indicar em qual posição do campo o impedimento está. Se foi longe, no outro lado do campo, se foi na região central do campo ou se foi próximo ao assistente, na região mais próxima ao assistente. São essas 3 indicações de impedimento. Sempre fazendo movimentos tranquilos e que o árbitro o veja. Sobre o quarto árbitro, ele supervisionará o procedimento de substituição. Então, o quarto árbitro será o responsável por pegar a numeração do atleta que irá sair e do atleta que irá entrar e colocará na placa de substituição. Verificará o equipamento do jogador ou um substituto. Exemplo, se o jogador está com brinco, pulseira, está sem caneleira, o substituto, o quarto árbitro tem um dever de fazer essa verificação no momento da substituição. Verificar o reingresso do jogador ao campo de jogo depois do sinal de autorização do árbitro. Nesse caso aqui, por exemplo, um atendimento que o jogador precisa sair de maca do campo de jogo. O árbitro deve autorizar, então o quarto árbitro deve gerenciar esse procedimento, né? O atleta não pode entrar sem autorização. Inspecionar as bolas reservas, né? Então numa partida de futebol, a gente já falou sobre a regra da bola do jogo. Há mais de uma bola em muitas competições, então as demais devem estar de acordo com a supervisão do quarto árbitro no quesito dele. As bolas devem estar calibradas, devem estar na mão dos gandulas para uma reposição eficaz da bola em jogo. Indicar o tempo de jogo adicional mínimo que o árbitro informa que considerará ao final de cada tempo de jogo, ou seja, são os acréscimos. Então o árbitro vai indicar ao quarto árbitro qual o número dos acréscimos e o quarto árbitro, ao final dos 44 minutos, ali chegando próximo aos 45 minutos, vai levantar a placa com o acréscimo mínimo que será dado ao jogo, de tempo ao jogo. Informará o árbitro sobre qualquer conduta incorreta dos integrantes das áreas técnicas, né? Então a gente sabe que os atletas, substitutos, substituídos e os membros da comissão técnica têm que atuar com respeito ao jogo. Então qualquer atitude que entre em desacordo com a regra, o quarto árbitro vai informar ao árbitro que tomará medida disciplinar, né? Seja ela verbal, ou um cartão amarelo ou um cartão vermelho no banco de reservas. Os árbitros assistentes adicionais que ficam atrás dos gols, eles estão entrando em desuso na regra do jogo com o incremento do VAR. Eles tiveram muito relevância, né, em anos anteriores, quando não havia o VAR. E os deveres deles é quando a bola ultrapassar completamente a linha de meta, inclusive quando o gol for marcado. Então situações de gol, não gol, que a bola entra ou não, esse assistente adicional ele tem o dever de informar se a bola entrou no gol ou não. Se o reinício de jogo é com tiro de meta ou tiro de canto. E quando nos tiros penais, o goleiro se mover para frente antes que a bola seja tocada e quando a bola transpuser a linha de meta. O sinal do árbitro assistente adicional, ele vai sinalizar basicamente quando um gol for marcado, ele vai indicar o meio de campo para o árbitro para informar que que a bola transposeu a linha de meta e foi gol, né? Ele usa um bastãozinho, para a gente poder ver aqui. Essa imagem é recortada do livro de regra. Na realidade, esse bastão nada mais é do que a base da bandeira. Então eu tirei aqui da bandeira a base, ele vai indicar e vai também indicar o árbitro ser informado. O árbitro assistente reserva, ele só tem um dever, que é de substituir um árbitro assistente ou quarto árbitro que não possa continuar a desempenhar suas funções. Então, algumas competições, principalmente as internacionais, eles designam um árbitro assistente reserva, que ele vai ficar fora do campo. O único dever dele é ficar de prontidão caso o quarto árbitro ou um dos assistentes não possa continuar a partida. E recentemente, nas regras do jogo, foram incluídos os oficiais de vídeo, né? O famoso VAR, que é auxiliado pelo AVAR.
O dever do VAR é corrigir um erro claro, óbvio e manifesto, ou um incidente grave não percebido relativo a um gol, um pênalti ou não pênalti, um cartão vermelho direto, não a segunda advertência, ou confusão de identificação, quando o árbitro advertir ou expulsar o jogador errado da equipe infratora. São essas 4 situações que o VAR pode interferir no jogo. Como um árbitro, uma equipe de arbitragem toma centenas de decisões no jogo, era impossível o árbitro de vídeo interferir em todas as decisões, né? O jogo pararia muito. Então a IFAB definiu que nessas 4 situações, que são as mais críticas numa partida de futebol, o VAR deve interferir a fim de dar mais justiça ao jogo. Muitas jogadas são de difícil interpretação, difícil visualização. A intenção é que a equipe de arbitragem tenha mais ângulos para poder observar, né? Ainda mais agora nessa época que todos os jogos são transmitidos com muitas câmeras, né? Em muitas partidas, de 32 a 38 câmeras numa partida de futebol. O AVAR nada mais é do que um assistente do VAR. Então, ele vai ver as imagens de televisão enquanto o VAR estiver realizando uma checagem ou revisão. Por que disso? O VAR às vezes ele vai estar checando uma situação com a bola em jogo. Então o AVAR ele vai ver o jogo ao vivo. E caso haja outra situação, ele vai comunicar ao VAR, depois de ter checado uma determinada situação, ele vai checar essa nova situação. E auxilia na comunicação do VAR e do árbitro, especialmente quando o VAR estiver checando ou revisando uma jogada. Por exemplo, para dizer ao árbitro para parar o jogo, atrasar o reinício. E registrará o tempo perdido com verificações ou revisões. Então ele vai fazer esse gerenciamento do tempo por causa dos acréscimos. Então se uma checagem que leve a partida a ficar parada 1 minuto, 1 minuto e meio, esse tempo tem que ser acrescido ao final da partida. E auxiliar na comunicação, no sentido de que de repente uma checagem que o árbitro de vídeo precise chamar o árbitro, ele vai comunicar e vai parar a partida para que o árbitro vá à área, que é a área de revisão, para que ele possa rever a jogada. Veremos agora um vídeo de exemplo da Copa realizada agora das eliminatórias sobre uma checagem do VAR. Ele vai fazer um vídeo completo do site da Conmebol, que ele vai trazer certo como é a comunicação do árbitro, do AVAR e o árbitro de campo durante uma checagem. Eliminatorias Qatar 2022, partido Argentina versus Perú, minuto 10. Luego de un centro al área, un delantero de azul convierte un gol. El VAR, al revisar la acción, detecta por medio del uso de líneas virtuales que este jugador se encuentra en posición de adelanto y al ser este quien marca el gol, debe ser sancionado por fuera de juego, caracterizando una situación factual. A continuación, los audios y videos del VAR. Solta! Solta! Atenção, atenção, direita, atenção, foi! Você fala de Gol. Marcelo! ¿Qué marcó? ¿Qué marcó? Vai, sigue. Para un Fuera momento. juego. Ok. Espera. Para un momento, contato. A 3. Winston. Estamos revisando esa posición. No, fuera no, juego. cerca. Ok, tranquilo. ¿Está? Uno más. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Uno más. Este. Vamos aí. Ponga solo a marca em pé de... Programa. Volve acá. Volve uno. Volve uno. Ahí este. Tem que secar. Ponga la línea. En pie del defensor, que está clara acá. Aqui adentro, sim. Não, tranquilo. Un poquito más abajo. Hora que escutar, Saliu. eu vou botar. ¿La tienes? Un poquito más a direita. Ahí está. Agora el hombro. Ali, mais adentro lá, né? El hombro o Tá checando. Tranquilo. Está fuera de Vou juego. abrir comunicação, Ok. aquí a base, sí. Tá. Corre el tiempo. Puede ok? Ok. Tá checando. ¿Ahí está bien o no? un poquito más a izquierda. Pode A direita. Pode ser muito fino, Wilton. Foi fino? Ok, tá aguardando, ok? Foi fino. A izquierda. Más a la izquierda. Ahí, un poco está más a bien. direita un poco. No, izquierda, un poquito. Un poquito más a izquierda. Ahí, un poco menos. Ahí.
poquito más a derecha, Marco. No, tranquilo, tranquilo. A derecha, 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 derecha. Ahí, Ahí está este, bien, este. está fuera de juego. Cierra un poquito más. Ahí, Mas o nosso é ajustado. un poco más a derecha, derecha. Mas é ajustado o nosso. Ahí está, ahí está. Ok, o Wilton, confirma, pode confirmar su decisión de campo, ok? Então, visto o vídeo da checagem do VAR, encerramos aqui a regra 6 do módulo 6 do curso de Gilberto Narrais. Vamos nos encontrar quinta-feira no Zoom às 19 horas para tirarmos as dúvidas sobre este módulo. Desejo a todos uma ótima sequência de curso e nos vemos na quinta-feira.